Amar e ser amado, expressar afeto, ter o direito de ser quem se é e ser respeitado dessa forma. Para muitos, algo comum, mas para as pessoas LGBTQIA+, pode ser sinônimo de angústia, medo, solidão e sofrimento. O preconceito por orientação sexual ou gênero é mais comum do que se pensa. O estudante friburguense Iago Cury, de 19 anos, sabe bem disso. Desde a infância, foram vários episódios de discriminações, e o mais recente partiu de um conhecido da família, que disse o seguinte para o pai do Iago. É que eu vi o Iago andando de mão dada com um grandão, eu estava de carro andando de mão dada com um grandão, e a única coisa que eu queria era descer do carro e, desculpa a palavra, meter a porrada nele. Isso para um pai é um choque, é um baque que a pessoa leva. Se uma pessoa conhecida veio e falou, teve a coragem, a audácia de vir e falar com o seu familiar sobre isso, imagina quem não te conhece e que pode muito bem sair de um carro e acabar te agredindo. Você fica com medo, você não sabe o que fazer. O caso de preconceito veio a público depois que a Alê, mãe do Iago, fez um desabafo emocionado nas redes sociais. Qual é o ódio? Que ódio é esse que a pessoa carrega dentro de si? Que ao ver um casal, seja ele hétero, seja homo, de mão dadas, ele sente a vontade de sair e meter a porrada. Eu pensei muito antes de fazer o vídeo, mas se eu não fizesse o vídeo, esse tipo de situação ia continuar sendo mascarada. E a gente fica mascarando esses atos de violência, o que faz com que essas pessoas tenham coragem, mais coragem até cometer um ato propriamente dito, entendeu? Então eu não podia deixar isso passar. Eu tinha que defender meu filho e eu tinha que expor isso, porque as pessoas precisam saber que elas não estão sozinhas. A publicação logo viralizou e teve um apoio surpreendente. Até um movimento chamado Famílias da Diversidade foi criado com o objetivo de lutar contra a intolerância e estimular lares que sejam mais acolhedores. Foi de super importância ter essa coragem, sabe? Porque se assumir é complicado. Você tem que se assumir quando você se sente confortável. Não tem que ser obrigado, sabe? Você tem que falar quando você estiver bem, quando você estiver seguro, principalmente. Mas casos como o do Iago são apenas a ponta do iceberg de um preconceito que está no dia a dia da sociedade e que muitas vezes termina em agressões físicas e até em morte, e que nem sempre entra para as estatísticas oficiais do país. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 28 de junho, todas as formas de violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil, aumentaram no ano passado. Mas os dados são incompletos e o próprio levantamento reconhece que há subnotificação. Estupro teve um aumento de mais ou menos 89%, lesão corporal, um aumento da faixa de 35%, e homicídios, um aumento de mais ou menos 7%. Ainda que tenha acontecido um aumento significativo, né, no número de registros, ainda não dá para dizer que isso reflete um aumento do número de vítimas, justamente porque a subnotificação é um problema tão intenso. E isso dificulta e muito a qualificação de políticas públicas para essa população. Em Nova Friburgo, há 15 anos, existe o Centro de Cidadania LGBT, que faz parte do programa estadual Rio Sem Homofobia. A instituição acolhe pessoas da cidade e de mais 11 municípios. Por isso, para oferecer políticas públicas mais efetivas, ter informações reais sobre a situação da população LGBTQIA+, no país e na região é fundamental. Para que servem, então, esses dados? É para que você traga, elabore, crie mais políticas. O que houve foi uma estagnação. Não tem mais nenhuma política, muito pelo contrário. Né? Essas políticas estão sendo, o pouco avanço, elas estão sendo questionadas. E isso é muito sério. Mas ainda existem políticas públicas que resistem, como o Centro de Cidadania. Só no ano passado, 861 pessoas de Nova Friburgo e região buscaram auxílio aqui.
E esse ano, até o fim de junho, já são quase 600 atendimentos realizados. Números que poderiam ser menores se todos tratassem o próximo com respeito. Você educa o seu filho, você ensina ele a caminhar, a falar para uma outra pessoa que não é da sua família, mesmo que fosse, dizer que você dá uma surra no seu filho. Quer dizer, isso é coisa chocante, isso é de uma violência profunda. E essa atitude, que é a atitude da sociedade, a sociedade tem que tomar uma atitude com esse tipo de violência, porque nós estamos vivendo a civilização contra a barbárie. Então, nós estamos aqui para ser todos civilizados e respeitar o indivíduo humano na sua especificidade. Que vocês amem seus filhos, que vocês acolham. Às vezes, para você, pela criação, não vai ser tão fácil de compreender tudo isso. E que você leve o seu tempo, mas que ame seus filhos e esteja aberto para ouvi-los. Então vamos acolher nossos filhos, vamos conversar com os nossos filhos, vamos criar uma sociedade melhor.